Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí do triunfo do Bahia 1-0 sobre o Nacional. Gol do Eric Pulga, triunfo ou vitória. Pessoal, não é difícil acostumar com triunfo, vitória. Importante é que o Bahia triunfou, isso que é importante. O Bahia triunfou e tá aí com 4 pontos na classificação. Eu já ia falar vitória. Vitória, o triunfo importantíssimo do Tricolor. Vamos aí analisar, reagir àquilo que os comentaristas falaram após a partida. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo dos grandes clubes do futebol norte e nordeste você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos para o vídeo e depois eu volto trazendo aí as estatísticas da partida. O Cauli também falou e o Eric Pulga, não que o Ronaldo tivesse que trabalhar muito, tem uma hora que o Ronaldo cai e pega ali na coxa, será, hein, que vai se machucar? Será que vai precisar da substituição? Isso não aconteceu, o Ronaldo consegue terminar a partida. Olha aqui, Elton Serra, que comentou o jogo ao lado do Fernando Nardini, que foi o narrador. Fala, Elton, gostou do resultado? Gostou do triunfo do Bahia 1-0? Como é que você viu esse segundo tempo? Eu já te perguntei isso umas 4 vezes, né? Tudo bem, Marcela? Tudo certo. Agora melhor, né? Desde que hora vocês estão juntos? 36, desde quando, na verdade, né? Tem umas semanas já. Umas semanas aí. Mas um abraço para quem está assistindo a gente. Vitória que era necessária, né? Pelo momento que o Bahia vive, pelo grupo que é muito difícil. A gente já falava dessa questão de grupo da morte, sim, de enfrentar o Internacional, que, para mim, o Atlético Nacional, o Bahia enfrentou o cabeça de chave. Sim. Não parece o cabeça de chave. Dos 8 grupos, é o cabeça de chave mais frágil. Tomou 3-0, jogando com 3 zagueiros contra o Atlético Nacional. Sim, repetiu a formação e não conseguiu evoluir. Mudança de técnico, estádio cheio, tudo favorável. O Bahia teve personalidade para jogar contra essa equipe e vencer o jogo. O que eu acho? Todo mundo queria se classificar direto para a fase de grupos. Mas para um time que não joga há 36 anos a Libertadores, ter feito os 4 jogos preliminares, criou casca. E já tinha jogado no Uruguai contra o Boston River, né? Sim. Já tinha viajado, já tinha feito essa trip, Porque né? tava Então, uma atmosfera aí nesse estádio, tava pesado. Se você não já tem essa casca, não já viajou, não já tá nesse clima da competição já há um certo tempo, a pessoa treme ali, assim, é difícil, né? Difícil. É claro, a gente espera que o Bahia ano que vem vá para a fase de grupos, que já tem experiência desse ano. Mas para quem estava tão distante, o copo meio cheio, é claro que correu o risco de não se classificar, como aconteceu com o Corinthians, por exemplo. Sim. Você ter disputado 4 partidas, enfrentado altitude, viagem longa, ter que lidar com campos que você desconhece, adversários, arbitragem, tudo diferente, né? Até o modo de torcer é diferente, pro bem e pro mal, inclusive, né? Eu acho que isso ajudou o Bahia a ter conquistado esse resultado. Para mim, a vitória de um time de personalidade, mostrou personalidade, e a personalidade, ela tá tão escancarada que quem faz o gol, que a gente tá vendo aí, é um cara que há 2 anos estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Sim. É um cara que ano passado estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que era o artilheiro da Série B, mas Sim. ainda assim, né? Ainda assim. E chegou no Bahia como uma opção, não para ser o titular. Tanto que o Rogério Ceni se surpreendeu, ele falou isso na coletiva. Gostava muito dele no Ceará, o Eric Pulga mostrou realmente qualidade, mas me impressionou vê-lo nos treinamentos. Muito bem, tá aí a entrevista coletiva do Rogério Ceni, tem muitos pontos importantes na entrevista. A primeira delas que eu quero citar aqui, Ivani e Elton, é quando ele fala sobre o poder psicológico que ter mantido a vitória pode causar para as próximas partidas. Ou seja, era um time que vinha sofrendo muito defensivamente a partir dos 35 minutos de jogo. Ele consegue o gol do Bahia aos 20 minutos com o Eric Pulga e ele mantém essa vitória, esse triunfo. E isso é muito importante para hoje, claro, os 3 pontos estão aí, hoje dorme líder do grupo, mas leva também para os outros jogos dessa temporada. É interessante que dorme líder e termina a segunda rodada na zona de classificação, independentemente do resultado, né, de amanhã. Porque se tiver um vencedor, o Inter vai continuar
O Inter vai fazer 4 pontos, vai se igualar ao Bahia e o Nacional ficar com 3. Se o Nacional vencer, vai a 6, fica né? com 1. Fica com 1. E se tiver um empate, né, o Inter fica com apenas 2 pontos e o Nacional com 4, o mesmo número de pontos do Bahia. Então, termina pelo menos a segunda rodada na zona de classificação. Essa questão dele falar do placar zerado, né, da questão de não sofrer gols, o Bahia foi campeão estadual, sofrendo o gol do Vitória, fez o gol no final, é verdade, mas defensivamente acabou sofrendo um gol também na reta final. Aí enfrentou o Ceará, estava num jogo tranquilo, estava vencendo com a tranquilidade, o Ceará fez 2 gols ali, reagiu. E aí veio o Corinthians também, o gol do Hector Hernandes no final, o Santos, que o Bahia controlava o jogo, acabou levando a virada. Então o Bahia vinha de jogos realmente que precisava, o Internacional, né? Também. Vencia e acabou tendo o gol ali do Ener Valencia. O Bahia vinha de jogos que sofria defensivamente. E aí todo mundo ficou preocupado. Pô, o time tá sofrendo defensivamente. E aí o Santiago Mingo, que é o principal jogador da defesa ali pelo lado esquerdo, vai pro banco de reservas e entra o David Duarte, que ele citou na coletiva, né? A gente precisa respeitar o profissional, a gente precisa dar apoio e não só fazer críticas, se referindo, obviamente, à atuação do David Duarte. E o sistema defensivo foi impecável. Eu acho que também tem essa questão, né? Jogou sem o Caio Alexandre como titular, entrou o Eric também, mexeu bastante, né? Mas eu acho que esse sistema defensivo do Bahia não vem ruim, apesar desses episódios. Sim. O que causa preocupação é isso, porque apesar de jogar bem defensivamente, um time que é bem postado em campo, que tem volume de jogo, parece que às vezes dá um apagão, assim, dá um lampejo, assim, e no final toma um gol, assim, do nada, de uma bobeira mesmo, assim, que se você for ver o tempo todo, relativamente estava bem defensivamente. Você faz, não é possível, sabe? O Rogério fala isso. Aí fica essa angústia do torcedor, sabe? Tá bem, mas a qualquer momento pode vir aquele lampejo. Aí o Nacional faz substituições, começa a jogar gente na área e vai para cima, mordendo o Bahia ali no segundo tempo, não deixando o Bahia confortável para jogar. Era o tempo todo mordendo ali, tentando pegar essa bola, retomar a bola para ir para cima, porque queria fazer o resultado em casa, pelo menos um empate depois, né, que tomou o gol, e pressionou muito. Então, assim, essa tensão, ela foi criada com certeza para quem estava em casa assistindo ao jogo. E você vê que os jogadores, apesar de cansados, o Arias muito cansado, o Juba muito cansado, mas assim, com muita dedicação defensivamente para ter esse psicológico para segurar esse resultado. Um resultado histórico, foi o primeiro triunfo do Bahia fora de casa na Libertadores. Então isso fora do Brasil. E é muito importante isso. Como o Elton diz, a gente dorme na liderança e termina essa rodada na zona de classificação. Então, assim, é um resultado extremamente importante, psicologicamente, para esses jogadores que vêm dessa... A gente estava falando sobre essa temporada em abril, já tem quantos jogos, né? O time que mais jogou da Série A. Então, isso psicologicamente para os jogadores também é muito importante. Tem uma coisa também, né? O Inter joga com o Atlético Nacional, depois pega o Nacional do Uruguai, aí, na terceira rodada, vem o Internacional e tira o Nacional, vence o Nacional, você já tira aquele da frente, aquele adversário da frente, no mínimo, né? Sul-Americana. Você vai, exatamente, pelo menos Sul-Americana. Ou seja, você vai construindo jogo a jogo, mesmo nessa fase de grupos, a sua história na Conmebol Libertadores. Foi de Esportes, vai dando o nosso like, vai se inscrevendo no canal, e é isso que a gente tá esperando, tá? Mas nós vamos agora para Montevidéu, nós vamos para o Uruguai, para o Gran Parque Central, conversar com o Vladimir Bianchini. Ele vai nos trazer os jogadores que estão passando ali na zona mista. Claro que o Vladimir Bianchini tem toda a prioridade. Quem estiver passando por aí, Vlad, vai trazendo para conversar com a gente. Com certeza, Marcela. A gente está aqui já na zona mista, esperando os jogadores chegarem, também o pessoal passar aqui. Um clima de muita festa, a gente viu a torcida, ficou lá no Gran Parque Central, na parte do Alambrado ali, comemorando bastante. Os jogadores foram até lá, cerca de 400 torcedores vieram do Bahia pra cá, então a galera tava muito animada, fazendo um verdadeiro carnaval aqui no Uruguai. A gente viu também alguns jogadores passando, já muito felizes, vieram cumprimentar a gente conversou. Daqui a pouquinho devem chegar por volta de 3 jogadores, mais ou menos, para conversar com a gente, incluindo o Pulga, que fez o golaço da vitória, vai contar como que tá a sensação dele por ter feito esse golaço, também a chegada dele no Bahia. A gente tá aqui esperando, aguardando o pessoal passar para justamente passar essas informações para os torcedores a respeito de toda essa festa, já que o Bahia conseguiu esse feito histórico, né, depois de algumas participações na Conmebol Libertadores,
triunfar fora do Brasil, algo que era muito difícil, e agora amplia a sequência invicta para 11 jogos. O Bahia que não perde há bastante tempo, do técnico Rogério Ceni, que hoje teve uma formação diferente. A gente até esperava alguns outros jogadores como titulares, mas os que entraram foram muito bem. Então vamos ver como que tá essa questão toda. Lembrando que o Bahia depois tem um jogo contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. Aí no dia 24 só, o duelo contra o Atlético Nacional em Salvador, um duelo que pode, inclusive, ajudar muito na parte da classificação para a segunda fase da Libertadores. Volto com você, Marcela. Prioridade é sua, assim que os jogadores forem passando por aí, você pode nos chamar que vamos com as entrevistas. Tem isso. Então tá aí, pessoal, foi os comentaristas debatendo aí o triunfo do Bahia, 1-0 fora de casa, gol do Eric Pulga. Vamos agora analisar aqui as estatísticas da partida. Posse de bola, o Bahia teve 56%, o Nacional 44%. Gols esperados, 0,43 do Bahia, 0,35 do Nacional. Total de chutes, 13-11. Chutes no gol, aqueles chutes que vão certeiros, né, na reta do gol, 5-2 para o Nacional. Chances perigosas criadas, 0-0. Chance clara, no caso, né? Escanteios, 6-3 para o Nacional. Impedimentos, 3-1 para o Nacional. Passes completos, 402 do Bahia, 284 pro Nacional. Cartões vermelhos 0-0, ataque 109-98. O que eu reparo aqui nessas estatísticas, pessoal, é a questão da posse de bola. Porque o Bahia teve mais posse de bola, 54-44, é que a gente vê nos passes completos, 402 do Bahia. É difícil algum clube passar de 400. Então o Bahia passou de 400 passes completos. Então a gente vê que o Bahia trocou muito passe aí durante a partida, até porque, né, com mais posse de bola na casa do adversário. Então as estatísticas do Bahia foram boas. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.